Muito bem, vamos lá então construir o restante da nossa tela de vendas. Hoje vai ser legal, nós vamos terminar a nossa tela de vendas com o formulário mestre detalhes ali, totalmente funcional, beleza? Vamos lá então. Nós já temos lá o nosso formulário, ok? Ele está construído aí até a metade. Vamos lá então. Veja que nós já construímos o nosso formulário. Vamos executar ele por aqui, que ainda não colocamos link lá. Venda form. Ele está assim, né? Agora a gente precisa construir aqui, colocar aqui uma grid, onde nós vamos incluir os itens da venda, né? E todas as funcionalidades ali, de incluir linha, excluir, salvar, né? Tudo que a gente vai precisar nessa tela aí para funcionar o CRUD da nossa venda, né? Vamos lá então. Ok, primeira coisa, nós vamos incluir aqui uma nova região. Essa região nós vamos chamar de detalhes. Nós vamos escolher aqui o tipo grade interativa, ok? Essa grade interativa nós vamos vincular aqui a tabela itens, ok? Vamos também já definir aqui que ela vai ter todo o processo de adicionar, atualizar e excluir linha funcional, ok? E vamos aqui nas colunas, né, que ela já puxa automaticamente aqui, todas as colunas da tabela, também incluiu aqui duas colunas, uma para o seletor de linha, outra para as ações da linha, nós vamos ver o que é isso, né? Trouxe o ID aqui, o ID está aqui como um campo visível, campo numérico, nós vamos esconder, porque o ID a gente não precisa visualizar na tela, e vamos definir que o nosso ID é a chave primária da tabela, tá? Aqui. Prontinho. Salvando, vamos lá então verificar como ficou nossa tabela, nosso formulário, né? Perfeito. Observe que ele já trouxe aqui, né? Tá aqui o nosso cabeçalho. Logo abaixo aqui nós temos os itens, tá? Observe que ele trouxe todos os itens de todas as vendas, né? Ainda nós não fizemos nenhum filtro aqui, né? Mas ele já trouxe aqui o que a gente queria que ele trouxesse. Os botões aqui para salvar, para editar, né? Todas as ações da grid interativa. Aqui a gente pode remover uma linha, né? Enfim, tem todas as ações aqui funcionais já do formulário. Agora a gente precisa colocar um filtro aqui para os itens que vão aparecer aqui obedecerem o ID da venda que está selecionada. Nesse momento nós não temos nenhuma venda aqui, na verdade nesse caso ele deveria estar vazio, né? Então nós vamos ter que fazer esses filtros. Vamos lá então. Bom, primeira coisa, a gente precisa definir que o item venda ID ele vai ser o nosso filtro, né? Como é que a gente faz isso? Nós vemos aqui em detalhes, onde a gente seleciona a nossa tabela de itens. Existe aqui um atributo que é a cláusula where. Essa cláusula é onde nós vamos definir o filtro da nossa tabela. Nós vamos querer que a venda ID ela seja filtrada com o ID da venda que está lá em cima no cabeçalho. Então, como que a gente faz isso? É muito simples, né? Vamos lá então. Quando a gente se referencia a um item da página, a gente precisa utilizar dois pontos, né? Mas venda ID é o nome do campo lá no banco. Então nós vamos usar o nome exatamente como está aí. Venda ID igual. Aí nós vamos nos referenciar a um item da página do formulário de cabeçalho, que é esse item aqui, P16ID. Né? Então nós queremos todos os itens que tenham o mesmo código da página de vendas, né? P16ID. Basicamente isso. E eu preciso submeter
esse P16ID, senão ele não vai conseguir fazer o filtro ali. Eu consigo colocar uma cláusula aqui de ordenação também, que não é o caso nesse momento. Ao salvar aqui, provavelmente ele já vai ficar vazio aqui, né? Obviamente ficou vazio. Outra coisa que a gente precisa fazer é que o campo venda ID ele seja preenchido automaticamente com o ID lá do cabeçalho da venda. Vamos lá então? Eu venho aqui no campo venda ID, lá na propriedade padrão, aqui, eu vou informar que ele é baseado em um item. E o item é o P16ID. Feito isso, ele já vai fazer o que a gente quer também. Vamos lá. Muito bem, não tem nada aqui, obviamente, porque não tem nenhuma venda lá no cabeçalho. Mas se tivesse uma venda lá no cabeçalho, salva, ele já preencheria aqui o nosso item. Vamos ver se vai funcionar aqui? Vamos tentar. Vamos lá. Vou incluir aqui uma venda e salvar. Muito bem, observe que ele já trouxe aqui o ID da venda, né? Ele salvou, manteve lá os dados no cabeçalho, já trouxe o ID da venda aqui, e aí a gente já pode fazer, né, a inclusão dos nossos produtos, né? Mas aqui está o produto, está só o ID do produto, a gente quer trazer aqui a descrição do produto, uma lista, né? Outro ponto, a gente quer, ao selecionar o produto, eu quero já trazer o valor unitário lá da tabela de produtos. E também quero calcular o total do item quando preencher aqui a quantidade ou o valor total, né? Qualquer um dos dois, ele vai recalcular aqui o valor total do item. Vamos fazer isso? Bom, a primeira coisa é aqui o produto, né? Então, nós vamos definir que o produto ele é baseado em uma lista. E nós vamos mudar aqui para produto, o cabeçalho do nosso campo. E a lista, nós não temos ainda um componente compartilhado do tipo produto. Mas nós podemos criar aqui, olha, um SQL. Nós podemos criar aqui um SQL, que é muito simples, né? Como a gente já fez na outra aula. Select, descrição, primeiro o campo que aparece, ID, depois o campo que é gravado, from produto. Acho que é só isso. Já validei aqui, está funcionando. Feito isso, ele vai já criar aqui uma lista, né? Perfeito. Muito bom, já seleciona o produto. Mas a hora que eu selecionar o produto aqui, agora eu quero que preencha o valor unitário com base no preço do produto lá no cadastro dele. Como eu faço isso? Aí eu venho aqui em produto, crio uma ação dinâmica, criar ação dinâmica. A ação dinâmica é o que se dispara toda vez que você realiza algum evento na página. No caso, nós vamos, ao preencher aqui o campo produto ID, ou quando eu alterar o valor do campo produto ID, eu quero que ele vá lá na tabela de produto, né? Pegue o valor do produto e sete no campo valor unitário, que está até com o nome errado aqui, vamos lá. Então, aqui na configuração da ação dinâmica, eu vou dar o nome para ela aqui, que é preencher o valor unitário, e vou dizer que ele vai acontecer quando eu alterar a coluna produto ID. Perfeito. Agora eu só venho aqui na nossa ação, que está dentro aqui de verdadeiro. Quando for verdadeiro, todas as condições lá, ele vai fazer a seguinte ação, que é definir um valor. Ele vai definir um valor estático? Não. Ele vai definir um valor baseado em um SQL. Qual é o SQL? Então eu vou lá no meu campo, na minha tabela
produto mais uma vez, select, preço, preço, from produto. Aqui eu vou ter que fazer um filtro, né? Where o ID do produto for igual ao item produto ID. Quando eu coloco 2 pontos aqui, ele vai pegar o valor que está nesse campo, que é esse aqui, produto ID. Basicamente é isso também. Se eu salvar aqui, aí eu preciso submeter o produto ID. Toda vez que eu utilizar ele numa consulta SQL, eu preciso submeter o valor desse item. E vou dizer aqui quais são as colunas que vão ser afetadas, ou seja, eu vou preencher aqui, né, o valor unitário. Salvar. Vamos lá ver se funciona. Atualizar a página. Observe agora que, ao selecionar um produto, ele traz já o valor lá do cadastro de produto e traz aqui para o valor unitário da venda. Show, né? Beleza. Vamos criar mais uma ação agora para ele calcular o valor total do item com base no valor unitário e na quantidade. Como é que a gente faz? Vamos lá. Primeiro eu vou aqui no item quantidade, botão direito, vou criar uma ação dinâmica. Essa ação dinâmica ela vai ser para calcular valor total do item. Show. Ela vai acontecer quando? Quando eu alterar o valor da quantidade. Perfeito? Só da quantidade? Não, porque eu quero que ele aconteça também quando eu alterar o valor unitário. Aí, como que eu faço isso? Muito simples, né? Só vir aqui e dizer, olha, eu também quero que você dispare quando eu alterar o valor unitário aqui do produto. Observe que ele já vinculou a mesma ação aqui, tá vendo? Olha, a quantidade e ao valor unitário. Agora eu só preciso determinar qual é a ação. A ação é a mesma, né? Definir o valor. Vou definir um valor baseado em quê? Nesse caso, nós vamos utilizar uma função PLSQL, uma expressão, né? PLSQL. Nossa, complicado isso, né? Não, é bem simples. A única coisa que eu preciso fazer é multiplicar quantidade por valor unitário. Como é que faz isso? Você já sabe, né? 2 pontos, QTD vezes... Aí esse nome está errado aí, depois tem que acertar isso. Confesso que eu ainda não tive coragem de fazer. Não pode esquecer os 2 pontos aqui, né? Dessa forma já vai funcionar. Se a gente salvar aqui, opa, está dizendo que está faltando mais alguma coisa aqui. Vamos ver. Preciso dizer quais itens eu vou submeter, né? No caso, eu vou submeter aqui a quantidade e vou submeter o valor unitário. Mas não é por isso que ele está reclamando, não. Ele está reclamando porque eu não disse qual valor, qual coluna eu vou afetar com essa alteração, né? Qual coluna eu vou setar o valor? Eu vou setar o valor total do item. Prontinho. Vamos lá então verificar. Bom, vou pegar aqui, observe que ele não trouxe aqui a venda ID, mas é porque o formulário está em branco mesmo, né? Vou pegar o arroz aqui, observe que ele já pegou o valor do arroz lá, tentou calcular o item, mas não conseguiu, porque a quantidade está em branco aqui, né? Se eu colocar aqui um valor, ele já vai calcular. Ó, vou colocar aqui 11, observe que ele fez o cálculo lá. Se eu alterar o valor também, ele vai funcionar também, da mesma forma, tá vendo? Fez o cálculo. Só que se deixar aqui em branco ainda não fica legal, né? Porque ele não consegue calcular e fica o valor total lá errado, né? Como é que a gente resolve isso? Aí aqui na nossa expressão, a gente precisa incluir uma função do SQL aqui mesmo, que se chama NVL, ou seja, eu vou colocar esse valor dentro de um NVL. O que essa função faz? Ó, NVL, abre parêntese, o valor que eu quero testar, que é o conteúdo do campo QTD, vírgula,
Se esse campo QTD for nulo, ou seja, se ele não estiver preenchido, eu quero preencher com 0. E fecho parênteses. Vou fazer a mesma coisa com o outro. NVL. Se o campo valor unitário não estiver preenchido, eu preencho com 0. Porque aí ele vai multiplicar 0 por 0 e vai preencher o valor total do item com 0. Vamos ver? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um produto. Observe que agora ele já calculou. Estou alterando aqui o campo do produto. Ele já conseguiu calcular o total do item lá. Ó, já ficou 0. Ficou 0 os dois estão em branco, então ele calculou o 0 lá. Peguei o leite. Também ficou 0, né? Quantidade, 10. Fez o cálculo. Alterei o preço. Fez o cálculo. Ótimo. Muito bom, né? Perfeito. Vamos então agora transformar. Vamos fazer uma segunda coisa, né? Se eu incluir aqui, veja que eu não tenho uma venda lá em cima, e assim mesmo a nossa grid de itens está aberta. Só que isso vai dar uma inconsistência. Ele não vai conseguir gravar porque eu não tenho o ID da venda. Eu também não posso setar ele na mão aqui. Então eu preciso dizer o seguinte, olha, essa grid só deve aparecer quando existir uma venda salva aqui no cabeçalho. Perfeito? Como que a gente faz isso? Aí eu venho aqui, olha, nós vamos aqui na nosso formulário detalhes, ok? E nós vamos colocar uma condição nele. Uma condição nós vamos colocar aqui nesse atributo. Nós vamos dizer o seguinte, detalhes, né, aquela grid só deve aparecer quando um item não for nulo. Qual item? O ID do cabeçalho da venda. Observe que o ID do cabeçalho da venda ele só vai ser preenchido quando houver uma venda salva no nosso formulário. Então, toda vez que ele não estiver nulo, aí sim eu posso exibir aqui a nossa grid de detalhes, porque ela vai conseguir, inclusive, filtrar os itens vinculados àquela venda. Perfeito? E só isso, tá? Só isso. Volta lá. Show de bola. Já nem aparece mais a nossa grid aqui, né? Nós estamos com o formulário em branco. Agora vamos testar. Vou incluir aqui uma venda. Salvar. Show. Observe que agora ele preenche aqui, né? Ele mantém a venda aqui no cabeçalho e agora ele exibe a lista com o ID da venda preenchido aqui e aí sim eu posso incluir itens nessa venda. Vamos lá? Quantidade, salvar. Vou salvar. Veja que ele já fez o salvamento dessa venda. Eu posso incluir novas linhas aqui. Né? Observe que as novas linhas que eu incluí, todas elas vão trazer o mesmo ID da venda. Ótimo, né? Muito bom isso aqui. Salvar. Perfeito. Nós já temos uma venda com 3 itens. Muito bom. Agora nós vamos fazer a nossa navegação, né? Porque quando eu volto aqui para a minha tela, nossa grid de vendas, eu ainda não tenho aqui as ações para abrir o nosso formulário de vendas e também não tenho a ação para incluir uma nova venda. Como é que a gente faz isso? Nós vamos fazer na próxima aula. Para essa aula também não ficar muito longa e cansativa para você, nós vamos fazer essa finalização na próxima aula, porque aqui nós vamos ter que criar uma view, né? Porque a gente não quer ver essa grid aqui dessa forma. Nós queremos aqui nessa grid o ID da venda, a data, mas nós queremos o nome do cliente, nós queremos um valor total da venda, já somando aqueles itens, todos os itens da venda, trazer o valor aqui numa linha só. Isso vai exigir da gente um pouquinho de SQL. Mas nada complexo também não, tá? E aí eu aguardo você na próxima aula aí para a gente fazer essa missão aí. Valeu, um abraço.